Igreja, Senhor. Teu Espírito seja presente, Senhor, nesse momento. Que o Senhor possa colocar as pessoas, Senhor, certas para assistir essa aula, certo? Pelo YouTube ou pelo Facebook. Abençoe todos, Senhor Jesus. E que a gente possa aprender cada dia mais, Senhor. Obrigado por esse estudo. Obrigado por essa célula, Senhor. Obrigado pela minha vida, pela vida de todos que estão aqui, todos que estão assistindo. Senhor, que o Senhor possa me conduzir nessa hora para dar o melhor estudo, Senhor. Porque eu só posso falar, Senhor, mas tocar no coração das pessoas, dar o entendimento a elas, é apenas o Senhor que pode fazer. Amém. A paz, meu pai, o Rodrigo. Para quem está me assistindo no YouTube ou no Facebook, eu me chamo Thiago e eu tenho um site chamado Verdade no Espírito, onde tem os estudos, e toda quinta-feira e toda segunda-feira nós temos célula aqui no Facebook, certo? Na segunda-feira a gente tem um culto, uma célula, onde tem uma pregação, louvores, e aqui, toda aqui tem um estudo. Eu estou dando um estudo aqui sobre a Rua Azusa. Ele faz parte de um estudo maior conhecido como a História da Igreja de Cristo. Esse estudo tem feito desde 2017, que mostra a história da igreja, a trajetória da igreja, desde a época de Jesus, eu quero ir até o final. Hoje nós estamos na lição 48, onde vamos falar sobre o avivamento na Rua Azusa. A gente falou na aula passada sobre isso. Tanto essa aula como a anterior e todas as aulas estão de graça no meu site, verdadenoespírito.com. Então, a gente vai continuar dando prosseguimento sobre o avivamento na Rua Azusa, para a gente entender qual foi a importância dela na igreja. Eu já falei na aula passada, foi através desse avivamento, ou como os lares acreditam, reavivamento, que surgiu a igreja pentecostal. Então, por muito tempo, a igreja perdeu muito tempo com discussões filosóficas. Olha, aquele cara fala bonito, aquele cara entende Bíblia, mas não tem nada do Espírito. E é como Jesus fala: Pai, eu te dou graças. O Senhor escondeu a sabedoria dos sábios entendidos e deu para suas crianças. Esses homens e mulheres não tinham a oratória que esses caras dos defensores do Evangelho, entre aspas, defendem e endeusam, como o tal de Charles Spurgeon, ou esses caras aí, mas eles tinham o Espírito Santo, eles tinham a presença física de Deus. Amém? E eles não estavam preocupados com placa de igreja. Por exemplo, eles estavam preocupados em quê? Mostrar ao mundo quem é o Senhor Jesus. E buscar agradar e adorar a Deus. E Deus era presente no culto deles. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é assim, certo? Deus não mudou. Ele continua da mesma forma do que nos tempos bíblicos. O que mudou foi a nossa fé. A gente que não crê como os apóstolos criam e os servos de Deus criam. Por isso não recebemos o que eles receberam. Jesus não falou: em meu nome farão sinais maiores do que ele? Jesus falou, Jesus não é mentiroso. Então por que nós não fazemos sinais maiores que Jesus? Apesar que não é a gente que faz, é o Espírito. Mas por que não fazemos? Porque não queremos. Porque não queremos buscar. A verdade é essa. Então como é que era o avivamento na Rua Azusa? Lembra na aula passada? Existia um depósito. Porque na rua Anne Brone, não lembro qual é o nome agora, estava pequeno. Porque tinha muita gente querendo lá. A unção era tão grande daquelas pessoas lá naquele culto, que eles alugaram um galpão na Rua Azusa, um galpão abandonado. Aquele galpão, ele foi sede da igreja metodista, mas pegou fogo, então o dono começou a usar aquele galpão para depósito de alguns materiais, se eu não estou enganado, de materiais de construção, e também estábulo para animais.
Naquela época não tinha carro. Não tinha carro. Ou se tinha, não sei. Não sei se tinha carro naquela época. Mas o transporte era o cavalo. Então, tinha que ter o estábulo lá por causa dos cavalos. Era o meio de transporte da época. Então foi aquele lugar que não tinha um púlpito como esse aqui, ó. Esse púlpito aqui, ó. O mais simples, um púlpito lá não tinha isso. Certo? Não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira acolchoada, não tinha divisão de cargos. Mas sabe o que tinha? Tinha a presença de Deus. Hoje os homens eles querem o quê? Construir megatemplos. Olha a minha cidade, olha a minha igreja, 5.000 membros, 10.000 membros. Mas não tem a presença do Espírito. E esses caras não tinham um templo desse. O máximo que cabia era 1.500 pessoas. Mas, em uns relatos que eu li, de testemunha, como ali tinha feno, tinha animal, não deu para limpar direito. Então, os caras assistiam o culto assim, ó. Por causa das moscas. Olha a diferença. Mas ali estava a presença física de Deus. Amém? Os homens, por que os homens hoje, em vez de estar preocupados com templos, não estão preocupados em buscar a Deus? Deus, ele quer se tornar presente na vida de todo mundo. Amém? Então, eu vou ler aqui. Era um antigo depósito, um estábulo, com feno, palha, né? Que os cultos na rua Azusa eram realizados. Não havia plataforma elevada para o pregador, ou seja, não tinha, hoje qualquer igreja tem, né? Um negocinho que é tipo um negocinho que o pregador fica em cima. O altar. Não tinha altar. Não tinha altar. Não tinha púlpito, era caixa de papelão, caixa de leite, lá que os caras usavam na época. Não tinha isso lá. Então, não havia plataforma elevada para o pregador, não tinha instrumentos musicais. Aqui tem violão, meu pai cantando, lá não tinha instrumento musical. E as pregações eram simples. Por quê? Eles não tinham conhecimento tão teológico assim, mas tinham a presença de Deus. Deus, ele não está preocupado se você estuda teologia. O estudo é importante, por isso nós estamos estudando aqui. Mas ele não vai deixar de te usar ou de ter a sua presença na sua vida porque você tem, por causa do seu estudo, por causa do seu trabalho, por causa da sua condição financeira e também de pensar, sua inteligência ou sua cultura, intelecto. Ele não vai deixar de, não, eu não vou usar isso aqui não vou criar um mistério com esse não, porque isso aqui não tem, às vezes ele nem leu a Bíblia, não sabe nem ler direito, não tem nem primário. Deus, ele não vê como o homem vê. Agora, esses caras não tinham o conhecimento dos termos bíblicos, dos versículos bíblicos, mas tinham a presença de Deus. E revolucionaram o mundo. Foi através dele que muitas igrejas hoje, pentecostais, nasceram. A igreja pentecostal nasceu deles. Mas em nenhum momento eles estavam preocupados em, eu vou criar uma igreja, e essa igreja vai aparecer, e aí eu vou revolucionar o evangelho, vão surgir outras igrejas, aí eu vou ter meu nome assim, minha foto numa placa. Igual hoje nós temos os defensores do evangelho, tudo calvinista, que eles querem se tornar ou um novo Martim Lutero ou um novo João Batista. E só sonham. Só fala mal da igreja, só fala mal dos pequenos. Mas não fala mal de quem pensa igual eles. Fala mal de calvinista para eles. Por quê? Porque querem aparecer. Esses caras da Rua Azul não. E eles foram muito importantes. A própria Igreja Assembleia de Deus, eu acho que é a maior igreja pentecostal, né? Diz que é pentecostal. Eu acho que a Assembleia de Deus já perdeu muita essência do que era no começo. Mas eu acho que ainda é a maior igreja chamada pentecostal do Brasil. Surgiu por causa da Rua Azusa. A gente vai falar isso hoje. Então vamos lá. Eles não tinham isso, o linguajar, como ele fala, oratória, o conhecimento teológico. Eles só estavam preocupados com o quê? Adoração para Deus. Aí eu botei aqui no estudo. Mesmo assim, parecia que aquele singelo depósito
era uma parte do terceiro céu. A presença de Deus era tão física ali, que não eram os caras, era o local ali. Eu vou ler depois alguns relatos de testemunha. As pessoas que estavam ali, parecia que estavam no paraíso. Por quê? Porque a presença de Deus estava física ali. Amém? E com moscas passando, as pessoas tinham que... Os bancos eram tudo madeira assim. Acho que é tábua de madeira. Não era um banco, nem com encosto tinha. Um lugar simples. Deus, Ele age nas coisas simples. Amém? Você talvez vai para a tua igreja, vai lá do culto, no ar-condicionado, às vezes você chora, às vezes você quer ouvir a voz de Deus e nem escuta a voz de Deus. Certo? Mas esses caras não tinham nenhum desconforto. Mas a presença de Deus era real. Amém? Então, a presença de Deus era física, em manifestações, curas divinas, os demônios eram expulsos. Então, é a mesma coisa com John Wesley. Quando a presença de Deus vem, não é a gente, é a presença, a comunhão como imã. Ela que atrai resultado, ela que atrai as almas, é ela que atrai os milagres, os dons. Jesus falou, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Vão fazer milagres maiores do que os meus. Mas não é a gente, é a presença de Deus física na nossa vida. A igreja tem que entender o seguinte, por que a Rua Azusa, John Wesley, os Quakers, eles tinham unção? Eles não buscavam unção, eles buscavam o dono da unção. Eles buscavam a amizade com o Senhor, é a amizade com Deus, certo? Moisés foi ungido por Deus, ele tinha o Espírito Santo, tanto que uma vez o Espírito Santo saiu dele e foi para os 40 anciãos, não, 70 anciãos, e quando o Espírito dele saiu, o Espírito Santo saiu que estava em Moisés nos 70 anciões, eles começaram a falar e profetizar. Mas Moisés, por mais que tinha unção, por mais que ele era líder de uma nação, ele só estava preocupado em conhecer Deus. Por que você acha que Moisés ficava dias e dias? Deixava a mulher e os filhos. Por quê? Porque ele queria intimidade com Deus. Talvez ele, quando estava lá no arraial, ele talvez não teria tanto tempo para orar, para buscar Deus. Porque como líder, ele tinha muitos problemas para resolver. Mesmo ajudando a ele a criar a hierarquia, ele tinha problemas, não só problemas talvez familiares, tanto que a esposa dele até largou ele, porque ele circuncidou o filho dele. Vocês lembram disso? O quê? Ele circuncidou o filho dele, ou ia circuncidar o filho dele, a mulher dele foi circuncidou e falou que era esposo sanguinário, e falou que ia voltar para casa do pai dele, por causa do pai dela, a esposa de Moisés. Ele tinha problemas familiares, ele tinha uma nação para cuidar, como fosse o Bolsonaro hoje. Uma comparação, não porque o Bolsonaro, mas como ele tinha uma nação nas costas, como líder. Então ele às vezes não tinha tempo para buscar Deus. Ele não tinha paz de espírito, porque às vezes ele estava orando e aparecia um, outro. E Moisés não era sacerdote, ele não podia se enfurnar lá no tabernáculo. Então ele ia para o monte. Então você está falando que a gente tem que deixar a nossa esposa, mudar com a nossa esposa, para se dedicar a Deus. Vamos entender uma coisa aqui. Eu não estou falando isso. Moisés, quando ele foi lá, talvez ele tinha vontade de descer. Senhor, agora eu vou descer para ver meus filhos, minha esposa e tal. Aí às vezes eu falo, não, eles estão bem. Fica mais um pouco, vamos conversar. Deus, ele não quer que a gente se torne um eremita. Ele fala, eu não quero tirar vocês do mundo, mas livrar vocês do mal. Talvez Moisés queria descer para ver a família. Deus falava, não, fica mais um pouco, vamos conversar. Eu estou cuidando deles, Moisés. Calma. Certo? Eu não estou falando aqui que a gente tem que deixar a nossa família, igual um caso de um garoto que eu conheço, que não vou citar o nome aqui, que estava com a namorada, aí foi nesses cultos aí, maluco aí, falaram que o cara tinha que largar a coisa que ele mais amava para mostrar a Deus que ama a Deus.
Ele foi, terminou com a garota do nada para querer ser mais próximo de Deus. Aí acontece, ele se estrepou porque gostava da garota, a garota se estrepou porque também gostava dele, tem uma confusão danada. Quem foi o culpado na história, entre aspas? Deus. Mas, na verdade, o culpado foi o cara que falou isso. Meu irmão, Deus, ele te ama do jeito que você é. Ele quer ser amigo de você, certo? Você não precisa fazer a prova de amor para ele, não. Por quê? Porque a prova de amor ele já deu por você. Aquilo que você precisava receber dele, ele já deu por você sem você dar nada para ele em troca. Amém? Que foi a vida dele. Então vamos lá. A presença de Deus era física lá. Manifestações, curas divinas, demônios eram expulsos. E isso aconteceu o quê? Muitas pessoas queriam conhecer. Meu irmão, o caminho para você conhecer Deus é você orar, é você jejuar, é você buscar. É buscar a presença física dele. Porque é isso que vai mudar o teu ministério. Não é o teu conhecimento de Bíblia, não é você encher o saco do pastor lá para entrar um quarto na igreja, ou você ter um talento musical. Se você não tiver a presença do Espírito, teu ministério não anda. Porque não é nós, é o Espírito Santo. Então, você precisa o quê? Atrair a presença dele. Quando a presença de Deus se tornar física na sua vida, tudo vai acontecer. Certo? Porque não é a gente, nunca é a gente. É o Espírito Santo. Nós devemos atuar apenas como um canal. A gente vai buscar para atrair a presença de Deus e as pessoas na nossa volta serão abençoadas pela comunhão. Então, como a presença de Deus era física, irmão, o lugar é como se fosse o céu, cara. As pessoas começaram a ir lá. Amém? Isso atraiu ministros de toda a parte do continente. Na Rua Azusa, eu já fui na aula passada, os cultos começavam às 10 da manhã e até às vezes 10 da noite e até de madrugada. Ou seja, começava o culto 10 da manhã e às vezes parava lá para 3 da madrugada. Por quê? É muita gente querendo entrar. Amém? E todos que iam lá eram abençoados. Então muitos ministros viram assim, caraca, Deus faz isso. Eu quero ir lá também, eu quero conhecer Deus. Amém? Eles iam, saíam renovados, cheios da presença de Deus. E quando eles iam lá, eles viam os milagres, eles viam as curas, viam o poder de Deus que ali não pela do céu. Eles voltavam para casa de várias partes do continente da América. Eu vou pregar isso na minha igreja. Eu vou pregar que Deus pode fazer. Quantas pessoas não teve seus conceitos mudados por ver a presença de Deus física ali? Então eles, por essas experiências físicas de Deus que eles viram na Rua Azusa, eles voltaram para os mistérios deles para poder pregar o Evangelho. Inspirados pelas experiências que eles viram ou tiveram lá. Amém? É por isso que a igreja pentecostal começou a nascer. Porque esses caras estavam lá, eram abençoados pela presença de Deus e depois voltavam para suas próprias igrejas com um novo conceito. Aí surgiu o conceito pentecostal. O conceito pentecostal é: Deus continua agindo da mesma forma do Novo Testamento. Curas, milagres, o ministério de Jesus não terminou. Amém? Então, o pessoal da Rua Azusa, eles criaram um jornal. Esse jornal é chamado de The Apostolic Faith. Não sei se a pronúncia está certa em inglês, né? Mas quer dizer, a fé apostólica. Para divulgar o Evangelho, o pessoal da Rua Azusa publicou um jornal chamado The Apostolic Faith, a fé apostólica, que publicava sobre esse novo movimento de fé, fogo e Pentecostes. A primeira tiragem do jornal foi de 5.000 cópias, mas rapidamente foi para mais de 50.000 cópias. Em pouco tempo, já havia um exemplar em diversos lugares do mundo. Teve, inclusive, um culto onde estiveram presentes mais de 20 nacionalidades diferentes em um dos cultos daquele lugar. Então, como forma de divulgação, eles faziam um jornalzinho, eu não sei se era um folheto, era um jornal, e distribuíam por mala direta. Correio. Para divulgar. Eles ali não estavam divulgando a placa da igreja, estavam divulgando o que Deus pode fazer.
Então, aí como a gente está fazendo aqui? Estou fazendo esse vídeo no YouTube. O vídeo no YouTube, o meu blog, os estudos. Eu falo aqui até pro senhor, pro meu pai e pro Rodrigo, e quem está me assistindo. Mas os vídeos correm. As coisas que geramos correm. Eu já vi na internet sites que tem meu estudo de anjos para baixar. Eu já vi pessoas falando lá de várias partes do Brasil falando lá do estudo, do vídeo, certo? Talvez as pessoas que estão estudando meus estudos ou vendo as pregações agora nem estão sabendo, porque está correndo. A tecnologia deles na época era essa, o jornal. Não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha isso na época. Então a forma deles divulgar o ministério deles, aliás, eu acho que não é nem o ministério, é divulgar um novo movimento de fé. Tanto o jornal quer dizer, a fé apostólica. Certo? Aquilo foi correndo. Cara, teve um culto que teve 20 pessoas de nacionalidades diferentes, ou seja, pessoas de vários países. Amém? Agora repare o que eu escrevi aqui, ó. Repare que, apesar a fé apostólica do jornal divulgar o evangelho da Rua Azusa, eles não estavam preocupados em divulgar nenhuma placa de igreja. Amém? Então o que eles queriam divulgar, Tiago? O que eles queriam mostrar era que o mundo reconhecesse que o avivamento, ou eles acreditam que é reavivamento, era real, não estando apenas registrado nas páginas da Bíblia. Isso despertou a fé das pessoas, de tal modo que muitos foram, pessoalmente, até as dependências da Rua Azusa, procurar ver, pessoalmente, essa atmosfera da qual era pregada nesse jornal. Então imagina, eu recebo na minha casa de correio um jornal assim, falando, o cego foi curado. Aí imagina se eu sou cego. Eu olho assim, cara, o cego foi curado. Tu vai olhar. Tu é cego, vai olhar. Alguém lê. Cego de um olho, então. Finge, a pessoa é cega de um olho. A pessoa é cega de um olho, finge. Aí ela foi no médico. Não, ou mudando aqui Aí faz um parente chegar e fulano foi curado. Mas faça isso. A pessoa tá com um problema grave. Aí o médico falou assim, ó, cara, pra medicina não tem cura isso. Finge, o cara tem problema no estômago. Aí o cara chega na casa dele, vê um boletim desse e vê, fulano tal foi curado com um problema no estômago. O mesmo problema do cara? Qual vai ser a reação da pessoa? Onde é que isso aqui? Eu quero ser curado também. Isso é um exemplo. Às vezes o cara tem cristão, certo? Às vezes o cara tem aquele pensamento, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer... Aí ele vê um boletim desse e falou, não, se o cara foi curado, de Jesus cura, então eu quero conhecer esse Jesus. Então as pessoas iam lá. Amém? Lembrando, na Rua Azusa, o ambiente era uma atmosfera do céu. Não era só pregação de cura. A gente deve pregar Jesus, a presença dele física. Certo? Não só cura. Amém? Vamos lá então. O que eles queriam mostrar era que o mundo... já disse aqui. Outra coisa também importante. O pessoal da Rua Azusa em nenhum momento se considerou como uma única igreja de Cristo. Eles tratavam todos como irmãos. Eles não se importavam com a igreja que você era, certo? Se você tinha até ateu que ia lá. Eles não se importavam. Porque sabe qual é a preocupação deles? A preocupação deles não era com a instituição humana. Eles sabiam que talvez um dia ali aquilo ia acabar. Eles estavam preocupados o quê? Em conhecer a Deus e adorar a Deus. E Deus respondia, meu irmão. Eu vou ler aqui depois alguns testemunhos. Cara, eu olho assim e falei, meu Deus, cara. A igreja brasileira, a nossa igreja, devia seguir o exemplo desses caras. A Assembleia de Deus, que teve a história dela surgiu pela Rua Azusa, eles não falam isso. A igreja hoje está muito preocupada com campanhas, com um monte de liturgia. Mas não se preocupe em conhecer a Deus. Amém?
Vamos lá então. O pessoal da Rua Azusa em nenhum momento se considerou como a única igreja de Cristo. Tratavam todos como irmãos, independente da igreja da qual faziam parte. Conforme falado antes, a preocupação maior nos cultos lá não era em si os milagres e as maravilhas. Havia milagres, havia maravilhas, havia a presença física do Espírito Santo, mas eles não estavam procurando pregar isso. Eles estavam procurando adorar a Deus e receber a presença de Deus. Amém? Por exemplo, é tipo assim, imagina um culto aqui. Senhor, venha com a sua presença, Senhor. E esperavam a presença de Deus. Eles não pregavam igual a gente vê hoje. Campanha fé e milagres. Venha que hoje tu vai receber a tua vitória. Não. Irmão, se você buscar a Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. Deus já deu o mapa da mina. Então, se eu buscar a Deus, repare, é igual aquela música. Tu cumprirás os desejos do meu coração. Se eu te buscar, é impossível ter tuas... Como é? É impossível estar... Ai, alguém me ajuda aí? Eu escuto a música, não sei. É impossível estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Eu lembrei agora. Então, se você buscar a Deus, certo? E Ele estiver do teu lado, próximo de você, físico, Ele vai resolver teus problemas. Amém? Então, é isso que a gente tem que entender. Vamos lá, então. O pessoal estava preocupado na adoração para Deus. E ele respondia à sua maneira, através das curas, do avivamento e toda sorte de milagres e prodígios naquele local. Claro que eu quero receber unção. Às vezes eu vejo, igual a semana agora eu fui no banco, eu vi o outro na cadeira de rodas, eu queria ali orar por ele, para ele levantar e tirar ele daquele sofrimento. Mas antes de chegar a isso, eu preciso conhecer a Deus, a presença física de Deus. Todos nós, através do sangue de Jesus, nós podemos ter intimidade com Deus. Amém? Se a nossa preocupação for ser intimidade com Deus, Ele vai se manifestar fisicamente. Jesus falou uma coisa interessante. Quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Uma coisa é Ele estar ali presente, outra coisa é Ele se fazer presente. Por exemplo, Ele pode estar ali. Mas, se você buscar a presença de Deus, ele está aqui, ó, temos 3 aqui. Ele está aqui. Mas, nós já demos uma garantia que Ele está aqui. Mas Ele está parado. Se a gente buscar a presença de Deus, Ele vai não só estar presente, mas agir. Amém? É por isso que muitos cultos, né, as pessoas veem a presença de Cristo. Amém? Vamos lá então. Uma igreja que abraça negros, brancos, mulheres e demais congregações. Na aula passada eu falei um pouco sobre o William Seymour. Ele é o pastor da igreja da Rua Azusa. E ele entendeu sobre o batismo com o Espírito Santo nos corredores das aulas de um cara chamado Charles Fox Parham. Não sei se vocês lembram disso. Então, eu vou aqui recapitular. Charles Fox Parham, ele leu o livro de Atos e ele entendeu e começou a ter essa visão do batismo com o Espírito Santo. E ele fez tipo uma escola bíblica. Só que, por William Seymour ser negro, ele não entrava na sala, ele ficava no corredor. E esse Charles Fox Parham, ele começava a orar pelas pessoas com imposição de mãos, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A primeira pessoa foi uma mulher. E o cara era tão racista que o cara orava ali e o cara Seymour lá ficava no corredor olhando. Nem entrava na sala. Tinha uma época nos Estados Unidos que era proibido os negros e brancos ficarem no mesmo local. Mas o cara não é cristão. O cara não era para agradar a Deus e não agradar os homens, mais a Deus do que aos homens. O cara era racista. O cara nem queria orar pelo cara. Ele orava pelas pessoas. Ninguém orava pelo William Seymour. E o William Seymour muitas vezes lá vendo que era uma coisa nova ali naquele momento para os cristãos.
naquele tempo. Ser batizado com o Espírito Santo, ele querendo isso, talvez por entender que isso só acontecia se alguém colocasse a mão nele, e os caras não fez isso. Por que? Racismo. Amém? O que aconteceu então? Quando o William Seymour ficava no corredor, nas aulas de Charles Fox Parham, quando os cultos começaram, tanto na Rua Browne como na Rua Azusa, não havia divisão racial. Lembra que essa Rua Browne foi quando o William Seymour foi convidado para uma igreja para pregar o evangelho e expulsar o cara. Aí não tinha lugar para morar, para ficar. Aí um cara dessa igreja chamou ele. E eles começaram a fazer um culto, aí veio a presença de Deus. Ali não tinha segregação racial. Ali tinha negro e tinha branco, junto e misturado. Não tinha essa segregação. Não tinha divisão racial. Bem diferente da aula do Charles Fox Parham. Em uma época onde era proibido na América estar no mesmo local negros e brancos, os cultos do pessoal do William Seymour quebraram isso. Na Rua Azusa não tinha divisão racial. E vou te falar, a maioria era negro. A maioria das pessoas eram negras que estavam lá. E brancos e negros sentavam junto. Eram irmãos. Isso. Olha que coisa linda. Vocês aí que são anticristãos, vocês gostam muito de julgar o cristianismo citando a Inquisição. Mas vocês não citam isso aqui, ó. Vocês não citam isso. Nos Estados Unidos, em plena época de segregação racial, um cara, usado por Deus, William Seymour, a igreja dele, quebrou isso. E vou te falar, não só isso, mas como também deu direito às mulheres. Na igreja do William Seymour, as mulheres também tinham cargo de liderança. Você que gosta de criticar a igreja aí, citando isso, só gosta de citar as coisas ruins, né? Por que também não citar as coisas boas? Apesar que o que aconteceu na Inquisição, aquelas pessoas não eram cristãos de verdade. Jesus em nenhum momento mandou as pessoas fazerem aquilo. E a gente já falou isso aqui no estudo. Não havia divisão racial. Em uma época onde era proibido na América estar no mesmo local, negros e brancos, os cultos do William Seymour quebraram isso. Haviam negros e brancos sentados lado a lado. E além disso, sabe o que também tinha? Não tinha divisão doutrinária. Que eu mesmo a gente prega isso. Eu não importo se você é católico, ou se você é mormon, ou se você, sei lá, que tem uma vertente uma vertente cristã diferente da minha. O que importa para mim é que você adore a Deus, com uma pessoa, como seu amigo. Certo? Por mais que eu critique, por exemplo, eu não gosto, para mim o calvinismo é uma igreja do diabo, é uma doutrina do diabo. Mas em nenhum momento eu vou forçar para você isso. Eu estou dando a minha visão. Mas o meu objetivo é o que aqui? Que você adore a Deus. Você conheça a Deus. A nossa preocupação vamos se juntar como irmãos. Certo? Nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Servimos o mesmo Deus. A gente tem uma guerra, antigamente era católica e evangélica. Eu sou o dono da verdade, porque eu não adoro Maria e eu não adoro o santo. Mas cobra dízimo também. E aí? Aí chega outro e fala, não, eu não adoro o santo e também não cobro dízimo. Mas faz uma não é unido com os irmãos. Ou diz que a igreja dele é verdadeira. Só a dele é verdadeira. Então, na igreja do William Seymour, na Rua Azusa, além de ter as mulheres terem cargos de liderança, negros e brancos juntos, era crime naquela época ter negros e brancos no mesmo local. Mas estavam lá juntos. Por quê? Eles não estavam preocupados em agradar homem. Estavam preocupados em agradar a Deus. Por que o ministério de Charles Fox Parham fracassou? Além de ser, ele era racista. Ele não entendeu que para Deus todos nós somos iguais.
Ele não entendeu isso. Amém? Então os cultos não tinham também nenhum tipo de divisão doutrinária. E quem ia visitar os cultos além do pessoal do Seymour? Batistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, que é uma igreja que nasceu dos anabatistas, e os Quakers, que a gente falou deles, também estavam no meio lá. Os Quakers e o pessoal do Seymour. Os cultos abrigavam de 300 a 1.500 pessoas dentro do edifício. Claro que era muito mais pessoas no dia. Por quê? O culto começava às 10 da manhã e ia de madrugada. Por quê? Porque muitas pessoas queriam entrar. Então algumas saíam, sobrava banco e elas entravam. As que estavam lá fora. Amém? E Charles Fox Parham, ele queria ser reconhecido como o precursor do movimento pentecostal. Porque foi através dele que começou o entendimento, naquela época, sobre o batismo com o Espírito Santo. Só que ele ficou sabendo disso, Rodrigo. O Charles Fox Parham ficou sabendo disso. Que tinha uma igreja na Rua Azusa e que o ex-aluno dele, o William Seymour, era o pastor. Aí você pensa, você acha que ele ficou feliz? Sei lá. Não, odiou com todas as forças. Olha o que ele falou. Homens e mulheres, esse cara, Charles Fox Parham, ele ficou sabendo disso. Homens e mulheres, brancos e negros, se ajoelham juntos ou caem uns sobre os outros. Uma mulher branca, talvez com riqueza e cultura, podia ser lançada aos braços de um homem negro e permanecia firmemente assim, se estremecendo e sacudindo em uma louca imitação do Pentecoste. Horrível, uma vergonha terrível. Esse cara era racista. Aqui, ó. Ele achou um absurdo homens brancos e negros se ajoelhando juntos e às vezes no espírito caindo uns sobre os outros. E uma mulher branca com riqueza e cultura. Então quer dizer que a mulher branca é mais culta, é mais inteligente e tem mais cultura que uma pessoa negra. Por isso que o Israel não foi assim, não cresceu racista. Certo? Tava se achando a última Coca-Cola do deserto. Que? A última Coca-Cola do deserto. Tava se achando muito. O último biscoito do pacote, essas coisas. Só que o William Seymour, ele tinha um respeito por Charles Parham. E ele falou assim, ó, cara, vem aqui pegar a minha igreja. O cara que tava lá, ó, passou as aulas todas no corredor. Ele ainda foi humilde e falou assim, cara, vem cá, vem pegar na Rua Azusa. O cara não quis não. O cara não quis. Eu creio que ele tinha inveja dele. Primeiro por ser racista. Por não admitir que ele começou um movimento. O cara que ele expressou, que deixava o cara lá num corredor lá, por racismo, tá com o ministério muito mal pro dele. Tinha muito mais de Deus. Tinha muito mais de Deus. Certo? Sabe o que aconteceu com esse cara um ano depois disso? Foi preso, o Charles Fox Parham. Por quê? Sodomia. Então o cara não era crente. Ué, tinha vida dupla. Como a gente tem muitos pastores aí, muitos caras aí, você, Rodrigo, sabe que é a história. Eu não vou falar aqui, deixa pra lá. Certo? Às vezes a pessoa se acha um giro. Então eu vou refrescar a tua memória aqui. Não, não. Por exemplo, meu irmão, a gente estava numa igreja. Como Deus começou a se manifestar na nossa vida, surgiu um monte de pastor lá que era contra. Não, eu vou comentar que ninguém sabe o que é. Apareceu um monte de pastor. E apareceu um em particular que queria fazer a vida minha do meu irmão um inferno. Por quê? Porque eu e meu irmão, dois jovens, desculpa, que nunca teve oportunidade naquela igreja, Deus começou a se manifestar ali. E ele estava sendo incomodado, porque é o pastor. Então, às vezes, a gente ficava no culto, dois jovens, Rodrigo e eu, acho que não tinha nem 20 anos ainda, ou 20 anos. 20 anos. Tava ali no culto lá do Deus e o cara ficava assim do lado, ó, com o braço cruzado, como se eu e meu irmão fosse um demoniado. Moral da história. Tempos depois, descobriram que ele estava adultério com a mulher da igreja. O santarrão, que estava perseguindo meu irmão, estava traindo a mulher. Eu até conheci a mulher. Qual é a moral da história aqui?
Estava incomodado. Só que meu irmão e eu, a gente só queria adorar a Deus. Aí tem a versículo bíblico. Porque tu menospreza teu irmão. Porque tu julga teu irmão. E pecado teu irmão se tem uma trave no seu. Jesus É falou tipo isso. Tipo isso. Pra que tu vai tirar o cisco do olho do teu irmão e não ver a trave que tá no seu? Tu é como endemoniado, um monte de coisa, mas o cara tá fazendo coisa pior. Ou seja, o cara tava lá transando com a mulher da igreja lá, mulher casada com o marido lá que eu lembro que... E tinha filho ainda, cara. A minha tinha filha pequena na época. E tinha filho pequeno. E a outra mulher também. Não. Eu conversava com essa mulher, essa moça. O marido dela até vascaíno. Certo? O cara tava lá pegando a mulher e de birra comigo com o Rodrigo. Pegando na igreja. Tá? Cara, eu, meu irmão, a gente nunca quis ser o bombom de igreja. A gente só quis ter a oportunidade de fazer as coisas para Deus. A gente não tem essa visão, não. De querer ser visto pelos homens, não. A gente só quer mostrar para as pessoas Cristo. Quando meu irmão era mais novo, meu irmão sempre falava isso. A gente quer ter um ministério para ganhar pessoas para Jesus que tenham mais comunhão com Deus que a gente. E até hoje a gente pensa isso. Sabe por quê? Porque pessoas que assim vão ajudar a gente. Amém? É assim que você tem que pensar. A gente povoou o reino de Deus. O reino de Deus, nós somos um corpo. A gente pensa o quê? Aumentar esse corpo. Amém? Mas os dons, o tamanho de ministério, quem determina isso é Deus. Porque Ele coloca os membros do corpo da maneira que Ele quer. E Ele é o cabeça. E tem gente que é pé, quer ser mão. Tem gente que é barriga e quer ficar um lugar de destaque. Pô, calma aí, ó. Então, o William Seymour, eu tenho certeza que em nenhum momento ele teve essa pretensão de ser o que ele foi. Ele só queria conhecer Deus. E sabe qual é o moral da história? Ele foi recompensado por isso. Amém? Ao que parece, Charles Fox Parham tinha inveja de William Seymour. Isso é o que eu acredito. Ele queria ser reconhecido como uma figura de autoridade principal do movimento de avivamento ou reavivamento. E não aceitava perder o posto para um de seus alunos. Ainda mais aquele que o rejeitou por conta da sua cor. Seymour não estava preocupado com isso. Ele só estava preocupado com o quê? Adoração a Deus. Eu te pergunto, meu irmão, qual é a sua preocupação nesse momento? Eu te pergunto, ministro, que está me assistindo, você que é pastor, que é missionário, qual é a sua preocupação hoje no seu ministério? A sua preocupação é ver a sua agenda lotada? Para depois falar para as pessoas que preocupam uma igreja de 5 mil membros, ou que foi um país da Europa? Qual é a sua motivação, pastor? É cuidar das ovelhas? Ou chamar pastor para ganhar dinheiro em cima delas? Pregando R$500 por culto? Qual é a sua motivação? Eu vou falar. Se a sua motivação não foi adorar e conhecer a Deus, você está perdido. Porque o poder corrompe o homem. Eu vejo aí ministérios aí grandes que tiraram televisão. Certo? O Rodrigo falou na pregação. Dar poder para um homem você vê. Meu irmão, preocupe-se apenas em adorar e conhecer a Deus. Moisés foi um dos homens que mais teve intimidade com Deus. A preocupação dele é essa. Abraão, a preocupação dele foi essa. Jesus, que ser mesmo conhecendo Deus, ele queria adorar a Deus, ele queria estar perto de Deus. E não estava preocupado em ser reconhecido pelos homens. Como o meu irmão sempre fala, ele, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Ele chamava de filho do homem, cara. Chamava de filho do Todo homem. mundo é filho de um homem, cara. É. Todo nasceu de um pai, um homem. Mas ele chamava de filho do homem, para não se chamar filho de Deus. E a gente cansa Deus. Agora, o William Seymour, isso acontece muito na igreja. Por exemplo, o irmão está crescendo na fé, tem uma disputa de cargo ali. Isso é muito feio. Irmão, nós somos todos irmãos. Vamos buscar a Deus. Vamos morrer de juízo. Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós um dia vamos se encontrar com Deus.
Vamos se preocupar. Se você se preocupar em adorar e conhecer Deus, o resto vem, meu irmão. Tudo vem. Certo? As almas vêm. Ah, mas eu não ganho alma. Irmão, não é você que ganha alma, nem eu que ganho, nem o Rodrigo, nem o pai, cara. É o Espírito. E só ganha quando a gente conhece Ele. Sabe por quê? Porque, eu vou simplificar aqui. Se você, a comunhão como imã. Quando você buscar comunhão, aquele imã vai crescer, vai puxar. E às vezes você vai num lugar, você nem vai querer pegar Jesus para aquela pessoa. Mas o Espírito, ali a presença do Espírito, vai tocar na pessoa. E ela vai estar Jesus. Então, o teu objetivo, a tua preocupação é: eu quero atrair a presença de Deus. Já pensou nisso? Se você fazer assim, meu irmão, teu ministério vai voar. Amém? Então vamos lá. O exemplo da Rua Azusa para todas as igrejas do mundo. A preocupação do pessoal ali era unicamente a adoração para o Senhor Deus. E Deus se fazia presente com o povo, como um pai que ama e quer responder os anseios dos seus filhos. Isso foi um cara agora que eu vou ler, um cara chamado Clint Akuki. Ele escreveu um livro chamado, eu não sei a tradução em português, perdoe meu inglês aqui, que eu não sei ler inglês, mas o livro está escrito The True Believers. Certo? E quem escreveu esse livro foi um cara chamado Larry e Martin, sei lá. Então, um dos caras que estava presente na Rua Azusa escreveu: em anos recentes, eu ouvi pregadores falar levianamente nas reuniões da Rua Azusa. Aqui dá uma pausa. Esse cara, é como eu falei no estudo, as pessoas, os folhetinhos, ou as pessoas que estavam lá na Rua Azusa, começou a espalhar mensagem. Então ele ficou sabendo da Rua Azusa. Então ele ouviu pregadores falar. Lembra que eu falei? Que o cara ia, os pregadores iam na Rua Azusa, recebiam e depois, motivados, iam para suas próprias igrejas. Falar das experiências que tiveram na Rua Azusa. Isso aconteceu com esse cara. Então ele ouviu pregações, talvez de uma outra igreja, e viu os caras da Rua Azusa, dizendo que eles tiveram reuniões tão boas nos seus ministérios. Os velhos só podem sentir compaixão de tais e podem ter pena deles. Naquelas reuniões, você foi batizado não só no Espírito Santo, mas também vivia em tanta atmosfera divina de amor que você nunca pode esquecer disso. Imagina, um lugar tão empregado pelo amor de Deus que o cara entra ali, pode passar até anos, ele não esquece. Era um lugar muito especial, cara. Isso foi um cara que estava escrevendo, anos depois, assim. Naquelas reuniões você foi batizado não só no Espírito Santo, mas também vivia uma atmosfera divina de amor que você nunca pode esquecer disso. E de qualquer outra coisa parece tão vazio e nulo. Até mesmo quando eu escrevo essas páginas, as memórias das reuniões voltam voando. Meus olhos começam a fluir com lágrimas. E tal desejo e anseio me possui para poder retornar àquela condição. Eu posso sentir aquele fogo sagrado que ainda queima, e tenho a convicção que Deus visitará o seu povo novamente de uma maneira igual ou antes do fim da dispensação presente. Ele está lembrando, cara, olha que lugar especial, cara. Não era só o batismo do Espírito Santo. Era um ambiente. Depois eu vou ler a Praça de Testemunha, como é que era os cultos lá. Agora, olha que coisa interessante. O cara escreveu isso lá pro ano 1906, 1907, ano 1910. Olha o tempo que ele escreveu isso. Agora, repare o que ele escreveu. Se o povo de Deus só se juntasse e esquecesse de doutrinas e líderes, cuja visão é borrada, construindo igrejas e recolhendo dízimos, teremos o objetivo de ser enchido de toda a plenitude de Deus, eu sei que Deus responderia à oração. O que ele está falando aqui? Se a preocupação da igreja não fosse cargos, construir igreja e recolher dízimo, mas buscar conhecer a presença de Deus, Deus responderia a oração deles. Você está muito preocupado, você, pastor, meu irmão, esses cargos não servem de nada. A gente precisa do Espírito Santo. O William Seymour não foi consagrado em alguém igual a gente vê hoje. Não. Agradei o pastor, vai ter a consagração do pastor. Faz aquela reunião, festa, o cara pega um óleo sagrado lá, um óleo ungido lá.
Seu irmão não teve isso, não. Mas olha o que ele fez aqui, ó. Não é o carro em si. Jesus colocou os carros, sim. Mas não é o homem. É o Espírito. É o Espírito que consagra. Não teve nenhuma reunião lá que consagrou ele ao ser um pastor. E ele era pastor. Amém? O que esse cara está falando aqui, tem a cookie? Se o povo de Deus se juntasse para buscar a presença de Deus, ao invés de querer construir templo e recolher dízimo, Deus ia responder a oração deles. E o que eu vejo hoje, sabe o que eu vejo hoje? Muitas pessoas forçando o Espírito. Falsas profecias. Deus está aqui nesse lugar. Mas não tem um resultado. Meu irmão, Deus não responde com assim, não. Para Deus responder em teu lugar, primeiro que ele já está aqui. Quando tiver 2 ou 3, ele está presente. Agora a gente pensa o quê? Ele se fazer presente. Amém? É igual uma sala de aula. A pessoa às vezes pode estar ali presente e pode ficar quieto. Jesus, ó, temos 2 aqui, reunidos. 3. Ele está aqui. Eu imagino que está sentado nesse banco aí. Está aqui uma folha. Ou aqui no sofá. Eu imagino assim, que ele está aqui. Mas ele não se fez presente ainda. Ele está presente. É igual uma sala de aula. Às vezes tem uma sala de aula, o cara está lá presente, mas está quieto. Amém? Agora, se a gente se preocupar assim, em adorar a Deus, Ele vai responder as orações. Cara, nós fomos criados para conhecer a Deus. Não é para ser bispo, pastor, não. Olha o que esse cara falou, hein? Ó, vou repetir. Se o povo de Deus se juntasse e se esquecesse das doutrinas e líderes, cuja... É muita guerra de doutrina. Muita guerra de doutrina. Por isso que eu não gosto de debate. E líderes cuja visão é borrada, construindo igrejas e colhendo dízimos. Hoje, a igreja só fala de dízimo hoje. Tendo o seu objetivo de ser enchido de toda a plenitude de Deus, eu sei que Deus responderia a oração. As doutrinas e o ensino têm o seu próprio lugar no plano do Evangelho. Mas aquele amor de Deus que domina e atrai tem que voltar primeiro. O estudo é importante, nós estamos estudando aqui. Mas em primeiro lugar, meu irmão, é a comunhão, é a busca da presença de Deus, busca de ser amigo de Deus. Isso tem que ser em primeiro lugar. Na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós que estamos assistindo aqui esse vídeo, você coloca uma coisa na tua cabeça. Em primeiro lugar, nossa caminhada cristã é o amor a Deus. Amém? Os estudos, tudo isso aí fica em segundo plano. E a nossa presente condição morna é causada pela falta desse amor que nada pode ofender. Isso foi Clay Cook, citado no livro Como falei aqui. Agora, para finalizar o estudo, eu vou dar um relato de uma testemunha sobre como era o culto lá. Eu aqui falei desse estudo todinho. Os caras falam que o ambiente na Rua Azusa é como se fosse o terceiro céu. Agora, meu irmão, prepare-se. Veja o que uma testemunha da época comentou sobre a sua experiência em um culto da Rua Azusa. Tipo, tinha repórteres, tinha pessoas que lá, como até o jornal Apóstolo Feite, Fé Apostólica também citava lá em alguns casos. Tem um cara na Assembleia de Deus, como você falou, os primeiros cultos na Assembleia de Deus, falaram que o poder foi tão grande lá, que um dos caras que fundou a igreja tocou num cara, o cara voou, mano. No meio do culto, ele voltou lá, botou no cara, o cara voou lá em cima no teto. Depois voltou, mano. Foi nessa época mesmo. Acontece, mano. Aí tanto que foi que voou. Aí o Marco Fischer falou que na segunda edição do livro trocaram a palavra voou por levantou até o alto. Te conhece essas trocas? Não, te conhece essas trocas. Você pode diminuir, cara. Ó, agora reparem agora. Talvez eu vou dar uma pausa para dar uma explicação. Isso foi uma testemunha chamada A.C. Valdez. Nesse mesmo livro, The True Believers. É o mesmo livro, eu acho. Essa aqui é a parte 2. Parte 2, deve ser a segunda edição do livro. O escritor é Larry Martin. Quem vai falar isso aqui é uma testemunha chamada A.C. Valdez. Eu vou ler. Agora eu estava ansioso para ver o que estava acontecendo na Rua Azusa. Na noite seguinte, ela me convidou para ir junto com ela.
Quando nós chegamos dentro do quarteirão do prédio, quando chegamos dentro do quarteirão do prédio de branco, de 2 andares, eu senti uma sensação me puxando. Ou seja, o cara nem entrou no prédio, já sentiu uma força puxando ele para dentro. Algo diferente, olha só. Eu não poderia ter me virado se eu quisesse. Ou seja, ele chegou lá, o imã começou a puxar ele. Ele falou, nem se eu quisesse voltar, não passo para trás, não conseguia. Ele foi sozinho. Eu acho que o cara ia brincar com isso. O cara não ia puxar assim. Se quisesse voltar, vai, isso aí. Então, a primeira coisa é essa. É a presença de Deus, irmão. É como um imã. Aqui, ó, ficou claramente isso. Porque imagina, vou lá na Rua Azusa, quando eu chego no quarteirão... No quarteirão ainda. Ó, dentro de um quarteirão do prédio. Ou seja, ele nem estava ali no prédio ainda. Deus já sabia que ele ia para lá, a presença já estava puxando ele. Vou lá na Rua Azusa. Opa! Tá ele sozinho, e se eu voltar para trás eu consigo? Aí, ou seja, ó, quando nós chegamos dentro do quarteirão do prédio de branco, de 2 andares, eu senti uma sensação me puxando. Eu não poderia ter me virado se eu quisesse. Ou seja, a presença foi puxando. Por dentro, o lugar se parecia grande, um grande simples celeiro. A maioria dos assentos, olha como eram os assentos, tábuas ásperas em cima de barris de madeira. Então os caras botavam de barril talvez de vinho, de, sei lá, de barril antigo, e botavam a tábua de madeira. Nem banco tinha. Nem banco tinha, não tinha nem encosto. Meu Deus, olha como que Deus é, cara. E hoje você está reclamando porque não tem ar-condicionado na sua igreja. Ó, tábuas ásperas em cima de barris de madeira estavam ocupados. Havia tantas pessoas negras quanto brancas. Como eu falei, não tinha divisão ali. Eu não pude entender por que caixas postais de metal foram pregadas nas paredes. E quando nós chegamos a um lugar aberto, no banco traseiro, eu senti um frio de repente. Como poderia ser? Então eu comecei a sentir arrepios. Se sentia como se estivesse envolvido por Deus. Eu estava tremendo. Também a minha mãe e todo mundo tremia. O poder de Deus. Na plataforma, eu amo esse cara. Um homem negro. A mãe disse que era o pastor William Seymour. Se sentou atrás de 2 caixas de madeira. Era o seu púlpito. 2 caixas de madeira. Não tinha plataforma de púlpito. Esta era o seu púlpito. Deixa eu falar sobre o William Seymour. Esse é o nosso herói da fé, cara. Esse cara, o cara era negro, enfrentou segregação racial, não tinha tanto estudo, cego de um olho porque ele teve varíola e tinha um olho de vidro. Olha bem o cara veio pro evangelho, cara. Esse é o nosso herói da fé. Pra mim ver, sim, um cara que me admirar, eu quero ver Deus nele. Qualquer um pode decorar a Bíblia, qualquer um pode ter oratória. Charles Spurgeon, como é que esse cara fala? David Wilson. Não, eu prefiro o William Seymour. Eu prefiro o David Churchill. Finney, Catherine Kuhlman. Por quê? Porque eles não tinham talvez o conhecimento desses caras que vocês veneraram. Mas eles tinham a presença de Deus física. Amém? E eu me identifico com eles. Então, e quando nós chegamos, na plataforma, um homem negro, a mãe disse que era o pastor Ian Seymour, se sentou atrás de 2 caixas de madeira. Era o seu púlpito. De vez em quando, ele levantava a sua cabeça e se sentava reto. Os seus lábios se mexiam em oração silenciosa. Não é igual hoje que a gente vai na Assembleia, não sei se é assim hoje. Aí tu chega lá, até aqueles caras ficam orando. Ajoelhado orando com o microfone. Senhor, meu Deus! Tem que escutar. O cara não. Chegava lá, o cara quietinho lá. Balbuciando, orando em silêncio para Deus. Sabe por quê? Ele não está preocupado em aparecer. Ele é mais espiritual que os outros, não. Se sentou atrás de 2 caixas de madeira, era seu púlpito. De vez em quando ele levantava sua cabeça e sentava reto. Os seus lábios se mexendo em oração silenciosa. Ele era um homem simples.
com uma barba curta e um olho de vidro. Ele não parecia ser um líder para mim, mas quando eu vi o que acontecia, eu soube que ele não teve que ser. Algo comum estava acontecendo. Na maioria das igrejas, as crianças estavam correndo ao longo do corredor, ou se mexendo, ou se virando nos seus assentos. Acho que hoje em dia é muito comum crianças correndo na igreja. Não tinha isso lá. Até aqui, as crianças sentadas entre seus pais, até bebês nos braços das suas mães, estavam quietos. Mas não foram seus pais que as mantiveram assim. A presença do Espírito Santo, as crianças ficavam quietas ali. A presença de Deus mandava tudo, mantinha aquilo em ordem. As crianças não faziam bagunça não, ficavam tudo vendo culto. Ninguém nem sussurrou. Todos os adultos estavam orando com os olhos fechados. Eu soube que o Espírito de Deus estava ali. De repente, as pessoas se levantaram aos seus pés. Em todos os lugares, mãos se esticaram aos céus. Ou seja, está todo mundo orando ali. De repente, todo mundo fez assim, ó. Ele também. Ele não quis fazer isso. Da mesma forma que ele não queria voltar, se ele quisesse, quando foi puxado, parece que foi tipo não sei se é ola, né? A pessoa levanta a mão assim, só que ele levantou involuntariamente. Cara, olha a presença de Deus, cara. O cara, ele levantou a mão, todo mundo levantou a mão, mas ele levantou a mão sem ele querer. Eu acho que ele nem percebeu, levantei a mão. Os meus braços subiram. E eu não tinha tentado os levantar. Talvez ele percebeu depois, né? Assim fez as mãos de crianças menores e até os bebês nos braços das mães negras. Todo mundo até as crianças de colo estavam amamentando, cara. Tava lá com as mães. Todo mundo levantou a mão, cara. Olha a presença do Espírito Santo, cara. Imagina, todo mundo levanta a mão. Levanta a mão. Aí, os puritanos, os defensores do evangelho falam, isso é do diabo. Como é que o Espírito Santo vai levantar a mão de todo mundo assim? O homem natural não compreende as coisas de Deus. O que parece loucura. Lembra? Eu tenho que sempre falar isso. Paulo escreveu isso. Paulo. Eu sei, mas eu lembro de tudo. Eu sempre falo isso. Isso. Porque as coisas... Não vou falar aí. Não interromper não. Então todo mundo levantou a mão. Até os bebês, cara. Que não tem consciência. Tipo, a criança pode levantar a mão. Existe acho que é conformismo social, não lembro agora o nome técnico. Por exemplo, se tem pessoas que fazem as coisas porque todo mundo está fazendo. Já tem um teste, acho que é conformismo social. Se a gente botar todo mundo aqui sentado e todo mundo levantar, a pessoa que ficar sentada, eu vi até no YouTube isso, ela levanta, acho que é no YouTube que eu vi isso. A pessoa levanta por quê? Porque viu todo mundo levantar. É o conformismo social. Mas as crianças talvez poderiam levantar os braços porque viram todo mundo levantar. Mas esse bebê de colo, que não tem consciência disso. Meu irmão, homens grandes, fortes, começaram a clamar em voz alta. Depois as mulheres. Eu tinha vontade de chorar também. Eu não sei porquê. Apenas sentia, ou que ele sentia no coração dele. Obrigado, Deus, por permitir-me estar com você. Ele começou a sentir vontade de chorar, igual a gente sente a presença de Deus. E a gente chora. Não é emoção não, meu irmão. É o Espírito batendo na porta do nosso coração. Igual eu falei isso na salvação de segunda. Só que aqui, a presença de Deus não fazia você só chorar. É muito mais física. Então, a gente precisa buscar isso. Imagina, todo mundo levantou a mão, cara. Desde criança, cara. Aí o cara começa a ter vontade de chorar e sabia ali, ó. Aquilo é Deus falando ali, ó. Eu estou aqui com você. Não é igual a gente ia. Eu, Senhor, estou aqui. Deus não age dessa maneira. Ali, é Deus falando com ele. Ele começou a chorar e falou, do nada, pensando, né? Sentia, né? Obrigado, Deus, por estar aqui com você. Ali Deus já estava se fazendo presente. Enquanto eu olhei para a congregação, um outro arrepio correu pela minha espinha.
Era como se ondas do mar estivessem se movendo de um lado da congregação para o outro. A visão mais emocionante que eu já tinha visto. Onda depois de onda do Espírito passou pela sala com a brisa em cima de um campo de milho. Novamente a multidão saiu dos seus assentos. E orações começaram a zumbir pela sala. Então línguas de fogo se apareceram de repente sobre as cabeças de algumas pessoas. E um homem negro, com seu rosto brilhando, pulou aos seus pés. Da boca dele, palavras afluíram num idioma que eu nunca tinha ouvido antes. Eu comecei a tremer mais forte do que antes. Ocasionalmente, e quando o pastor Seymour orava, a sua cabeça estava tão baixa que esta desapareceu atrás da caixa de madeira. Quando o silêncio poluiu a sala, uma mulher pulou do banco. Olha que coisa maravilhosa. Oh, meu bendito Jesus, ela clamou. Eu posso ver, agora eu posso ver. Ou seja, começou a manifestação lá, não teve posição de mãos, não teve campanha, não teve nenhum show gospel. Ele estava adorando a Deus, ele começou a sentir apenas Deus, e Deus começou a agir ali, veio uma brisa. É a mesma coisa quando Elias estava na caverna. Veio os trovões, veio os furacões, veio tudo lá, e a presença de Deus não estava lá. Mas veio o quê? Com uma brisa suave. E aí começou as curas. A mulher começa a glorificar a Deus. Jesus, eu estou enxergando. Cara, olha como que é maravilhoso isso. Não teve posição de mão, não teve showman, não teve oração nenhuma. Por quê? Porque a presença de Deus está falando física. É legal a gente sentir chorar quando a gente escuta, quando a gente sente a presença de Deus. Mas Deus quer fazer mais. Amém? Oh, meu bendito Jesus. Ela clamava. Eu posso ver, eu posso ver. Ela colocou as suas mãos em cima dos seus olhos. Oh, Jesus, obrigada. Obrigado por esse milagre. E ela mergulhou-se no corredor e começou a dançar. Com as suas palmas abertas levantadas para o céu. Obrigado, Pai. Eu posso ver, eu posso ver. Antes da noite terminar, uma outra pessoa cega poderia ver. O surdo poderia ouvir e o aleijado poderia caminhar. Porque onde a presença de Deus há milagres, prodígios e maravilhas. Amém? Então a gente tem que buscar Ele. Ah, Thiago, eu tenho um problema de saúde grave, eu estou com medo. Se você buscar Deus, Ele vai cuidar de você. Ele sabe o teu problema. Certo? Igual esse negócio da tireoide que eu tenho. Ele já falou que vai me curar. E até falou, meu irmão, que não é nada disso. Certo? É só confiar. Isso aqui não é nada pra ele, não. Certo? E é bom até filmar isso aqui. E quando Deus me curar, todo mundo vai ver. Como eu gravei antes, falando que ia me curar. Amém? Isso é um dos testemunhos lá da Rua Azusa. Tem pessoas que falam idioma até que é indiano. Fala outro idioma. Alemão. Se você pesquisar, tem livros também para você ver, comprar, para adquirir conhecimento. Certo? Porque todo estudo aqui é um básico. Mas tem muita coisa que acontecer lá. Amém? Só que o avivamento religioso durou 3 anos. Porque o avivamento na Rua Azusa, ele não foi muito à frente. Porque começou muita divisão lá. Então muitas pessoas ali começaram a discordar. Imagina as coisas que eu fazia ali. Aqui está vendo uma testemunha, mas como os cultos eram de 10 da manhã até de madrugada, a presença de Deus física, deve ter muita coisa que nem os homens aceitaram. E ali começou a ter muita divisão ali. Eu também muita luta de cargo, e ali a igreja foi minguando. Mas o William Seymour, ele nunca abandonou o posto dele. Quando o pessoal, a imprensa parou de ir lá, o unção não foi tão grande, talvez, ele continuou sendo pastor daquela igreja, com poucos membros, até o fim da sua vida. Ele morreu com um problema no coração. Poxa. Morreu já velho, eu acho, uns 20 anos depois disso. Eu não sei a data que ele morreu. Aí depois a igreja, eles perderam a esposa dele perdeu a hipoteca da igreja, o aluguel. A igreja foi demolida, a casa. Aí construiu outro centro.
O templo foi demolido. Mas a Rua Azusa está sempre na história da igreja. E eu fiz questão de colocar isso no nosso estudo. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre os frutos da Rua Azusa no Evangelho do Brasil. Conforme falamos, muitos ministros visitavam a Rua Azusa e eram impactados com as reuniões. Eu já falei isso aqui. Agora presta atenção no cara. Eu lembro que eu falei no começo do estudo, eu falei, muitos pastores iam lá na Rua Azusa para receber a unção e depois iam para suas casas, para seus ministérios. Certo? Um desses caras, o nome dele era William Howard, sei lá, Durham. Perdoe meu inglês. Ele cria no batismo com o Espírito Santo. Mas ele não entendia que ele entendia a cidade da seguinte forma. É igual muita gente tem hoje. O batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Eu vi um vídeo no meu blog, eu vi um vídeo no meu canal, é o vídeo mais assistido. A última vez que eu vi tinha 14 mil visualizações. É como saber se eu sou batizado com o Espírito Santo. E muitas pessoas falavam lá, tem que estudar mais a Bíblia. E eu nem escuto. O batismo com o Espírito Santo não é língua não precisa de evidência. Esse cara tinha a mesma visão. Certo? O batismo com o Espírito Santo é amar a Deus e você é batizado com o Espírito Santo. Não tem negócio de língua não. Esse William Howard Durham. Aí, ele foi na Rua Azusa. Aí ele viu que a batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Por quê? Ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele mudou os conceitos dele. Amém? Ele cria no batismo com o Espírito Santo, mas entendia que não precisava de sinais para evidenciar esse batismo. Porém, quando visitou o escudo de William Seymour na Rua Azusa, ele acabou recebendo o real batismo. Igual as pessoas que falam no meu vídeo. Qual é o meu pensamento? Fala isso porque não é batizado com o Espírito Santo. Não sabe o que é isso. E esse cara foi a mesma coisa. Não precisa de evidência. Aí quando ele recebeu, ele entendeu, cara, o batismo com o Espírito Santo realmente é falar em línguas. Então ele ficou muita semana na Rua Azusa e voltou para Chicago. Eu acho que ele era pastor de uma igreja lá. Só que, o que esse cara trouxe? Ele foi lá, mudou os conceitos dele sobre o batismo com o Espírito Santo e quis pregar na igreja dele dessa forma. E ele começou a formar muitos missionários. Certo? Esse William Howard Durham. E quem foi um dos missionários que ele fundou? Que ele gerou? Daniel Berg, ou Daniel Burke, fundador da Assembleia de Deus do Brasil. Ele é outro cara. Mas o que eu li, talvez eu devo falar uma parte mal sobre a história da Assembleia de Deus. Talvez o Daniel Berg convidou outro. Mas quem o William Howard Durham formou como discípulo era Daniel Berg, que é um cofundador da Assembleia de Deus, e um cara chamado Luigi Francescon. Ninguém sabe quem é ele, mas sabe que ele criou a Igreja Congregação Cristã do Brasil. A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil são uma das maiores igrejas que tem no Brasil hoje. Apesar que... CCB. CCB. É aquela igreja do véu. Só vi uma embaixo. E, além desses caras, um dos missionários dele, que ele formou, discípulo dele, foi o fundador da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. A Assembleia de Deus dos Estados Unidos é uma igreja, a Assembleia de Deus de Daniel Berg é outra. Amém? Então, foi a Rua Azusa. Esse cara foi lá, o William Howard Durham, foi na igreja, mudou os conceitos dele sobre o batismo com o Espírito Santo, motivado lá, começou a formar missionários na igreja dele, lá em Chicago. E aí, os frutos dele veio para o Brasil. Veio o Daniel Berg, veio o Luiz Francescon, e aí a igreja pentecostal começou a andar, né? Amém? Então, alguma dúvida? Não. Acho que não, né? Eu vou orar. Pessoal, quem assistiu até aqui, ou quem vai assistir pelo YouTube, segunda-feira tem célula aqui. Segunda é a célula. Meu pai vai pregar agora, né?
E quinta-feira a gente tem estudo de novo sobre a história da igreja. Quero agradecer a todos que assistiram. Eu vou fazer uma oração aqui e finalizar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter a chance de aprender sobre esses homens, Senhor, que são nossos irmãos da fé. Senhor, continua abençoando essa célula. Obrigado a todos que assistiram, Senhor. E que segunda-feira possamos estar aqui, Senhor. Continuando a gente buscar o Senhor, o Espírito em verdade aqui nesse local, Senhor. Te adorando, Senhor. E aprendendo através dos estudos e através das pregações.